Tomai, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos, falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vocês perceberam como eu avisei que no finalzinho do Salmo 139, Davi dá uma guinada para um assunto, depois ele volta para o assunto do começo. E esse outro assunto que Davi dá essa guinada, vocês perceberam? Está aí quando eu li, Senhor, dá cabo do ímpio, assassinos sanguinários, eu tenho ódio completo por eles. E você pensa, meu Deus, o que é isso? Jesus pregou sobre o amor e a Bíblia fala essas coisas. Você já não se questionou? O livro dos Salmos tem muitos trechos de Salmos que são nesse sentido, num sentido praticamente bélico, de guerra. Se nós olharmos para a vida de Davi, Davi era homem de guerra. Ele tinha desejo de construir, por exemplo, o templo para Deus, e o próprio Deus falou, não, você derramou muito sangue nas guerras, seu filho Salomão vai construir o templo em seu lugar. Então, eu quero com esse vídeo, encerrando o Salmo 139, trazer para nós hoje a interpretação bíblica desses textos dos livros dos Salmos, que os teólogos chamam de salmos imprecatórios, que são quando o salmista fala de juízos e coisas contra as pessoas. Quem são nossos inimigos, afinal? Devemos desejar essas coisas para os inimigos? O que é isso? Todas essas perguntas eu fazia quando eu estava conhecendo a Bíblia. E vamos entender o seguinte, a palavra do Senhor, ela é dividida nas duas esferas da história. A primeira parte, antes de Jesus nascer, quando ainda era o Messias esperado, o Antigo Testamento ou Velho Testamento, conforme diz na sua casa. E é no Velho Testamento, antes de Jesus nascer, que está o livro dos Salmos. E nessa época em que o povo hebreu vivia também em guerras por território e tal, que tem essas palavras, o clamor por justiça social, ele fazia parte das orações das pessoas. E vamos ver o que a Bíblia fala antes de Jesus nascer sobre o relacionamento com o próximo. E eu quero trazer um texto da lei de Moisés, Levítico, capítulo 19, verso 18. Prestem bem atenção que esse versículo de Levítico é citado por Jesus depois no Sermão da Montanha. Levítico 19, 18 diz assim, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então aqui, lei de Moisés, Deus mandando, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E não é só aqui, o Antigo Testamento também fala em Provérbios e é citado pelo apóstolo Paulo em Romanos, que se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Então, nós vemos essa visão já do Antigo Testamento, mas vamos considerar que a lei de Moisés, o Antigo Testamento, ele é sombra das coisas futuras. A plenitude, a realidade encontra-se em Cristo. Então, quando Deus manda o Salvador para a humanidade, aí sim a humanidade tem a revelação da plenitude, do completo, do plano de salvação de Deus. Então, a nossa visão é do tempo que vivemos hoje, que é a visão da nova aliança, o Novo Testamento. Ué, então Deus mudou? Não, queridos. Deus é imutável. Ele não mudou no seu caráter, ele não muda em sua soberania, Deus não muda em nada, Deus é imutável. Mas mesmo Deus sendo imutável, Deus, antes de Cristo vir, considerava a salvação das pessoas conforme o padrão da lei que ele revelou até então, que é a lei de Moisés. Vindo Cristo, muitos confundem, achando que Jesus veio para terminar com a lei, o Antigo Testamento não vale mais para nada, acabou-se. Não, e não é bem assim. Cristo, no Sermão da Montanha, explicou. Em Mateus 5, verso 17, Jesus falou, eu não vim para destruir a lei, antes eu vim para cumpri-la. Até eu vou achar aqui para ler para vocês, olha só. Mateus 5, 17. Não penseis que eu vim revogar a lei, ou seja, torná-la inútil, sem valor.
ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Nenhum ser humano na face da terra tem capacidade para cumprir a lei de Moisés na sua completude inteira. Jesus cumpriu. Então Jesus não veio para anular, dizer, o Antigo Testamento não serve mais, não presta mais, pode arrancar da Bíblia. Não, Jesus cumpriu a lei de Moisés. E aí ele trouxe, ao cumpri-la, a sua interpretação plena, a sua interpretação completa. E agora eu quero ler o que Cristo ensinou no Sermão da Montanha sobre a nossa relação com nossos inimigos. Mateus 5, do 43 ao 48. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Amarás o teu próximo? Lá nós recém lemos, Levítico 19 e 18. Mas os mestres judeus na época ensinavam, tu ama o teu próximo, tá? Mas o teu inimigo, esse tu odeia. Não, olha o que Jesus falou. Eu, porém, vos digo, quem está cumprindo a lei, o alfa e o ômega, opa, meu cachorrinho bateu aqui, depois eu filmo ele, olha o que Jesus fala, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então, amar os inimigos e orar pelos que nos perseguem. Jesus não está dizendo aqui, isso vai ser bem fácil, vocês vão conseguir assim, de primeira, isso é fácil. Não, mas olha só, como continua o texto. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então, queridos, Jesus veio para cumprir a lei, a realidade encontra-se nele, e os inimigos são agora alvo de nossa oração e de nosso perdão. Lembram que também Cristo ensinou que o perdão não deve ser 70 vezes 7, ou seja, em outras palavras, é ilimitado. Então, com Cristo cumprindo a lei e trazendo essa nova visão, eu, porém, vos digo, não quer dizer que ele anulou, que acabou o Antigo Testamento. Não, ele cumpriu o Antigo Testamento. Porque Jesus cumpriu, nós não precisamos cumprir. Porque Jesus cumpriu a lei de Moisés na sua plenitude, hoje nós não precisamos cumpri-la para ir para o céu. Nós vamos para o céu pela obra gloriosa de Cristo. Só que o Novo Testamento traz a visão certa, as lentes corretas para nós enxergarmos quem é o nosso inimigo. No Evangelho, em Cristo, que cumpriu a lei, nós enxergamos, e agora eu vou aproveitar para mostrar quem é que bateu no meu pedestal, quem é que está participando dos vídeos, é muito amor envolvido, muito amor envolvido. Os nossos inimigos agora não são o fulaninho, a ciclaninha, o beltraninho, quem assiste os meus vídeos e não se inscreve no meu canal, não. Os nossos verdadeiros inimigos são esta força estranha que sempre insiste em nos desanimar. Essa força estranha que sempre insiste em tirar nossa paz, nosso brilho, nosso entusiasmo. Não devemos ignorá-la, como nos ensinou o apóstolo Paulo. Sim, nós vamos ver quem são os nossos verdadeiros inimigos. Abram comigo em Efésios capítulo 6, onde a Bíblia nos ensina sobre tomar toda a armadura de Deus. Efésios capítulo 6, eu vou ler só o 12 e o 13, diz assim: porque a nossa luta não é contra a sangue e a carne. Na nova versão internacional fala não é contra seres humanos, bem clarinho, né? E sim, contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então, esse texto que nos ensina a tomar todos os elementos da armadura de Deus, que é o cinto da verdade, a couraça da justiça, o escudo da fé, os pés preparados com a pregação do evangelho, o capacete da salvação e a única arma de ataque, que é a palavra de Deus, a espada do Espírito. Essa fala que nós não temos que lutar contra seres humanos. É simples, simples assim. Então, qual é a aplicação, qual é a aplicabilidade dos salmos imprecatórios? Se Jesus não anulou a lei, ele já cumpriu.
Sim, mas agora na nova aliança, Novo Testamento, meus inimigos agora são outros. Não é mais fulaninho, ciclaninho, beltraninho. Não, eu tenho que orar por eles. Eu tenho que abençoar a vida deles, bendizer a vida deles. Então, na verdade, eu tenho que perdoar, virar a página, seguir em frente e saber que os nossos inimigos são as forças do mal no mundo espiritual. Mas, queridos, não se preocupem. Não estamos numa batalha perdida. Cristo venceu na cruz do Calvário. E é isso que eu quero encerrar esse vídeo, explicando que Jesus venceu aos nossos inimigos na cruz. Colossenses, capítulo 2, versos 14 ao 15. Vale uma série de vídeos só sobre esse texto e diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, ou seja, não conseguimos cumprir a lei de Moisés, e havia no mundo espiritual a escrita de dívida de todos os nossos pecados. Cristo cancelou, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ou seja, essa força estranha que nos desanima, que luta contra nós, que são esses no mundo espiritual, os nossos verdadeiros inimigos, eles já foram despojados, eles já foram derrotados na cruz do Calvário, quando Cristo morreu no seu e no meu lugar. Então estamos sim em uma batalha diária. Estamos sim em uma batalha onde sempre Ele quer nos desanimar, fica ao derredor, rugindo como leão, procurando uma frestinha, uma brechinha para entrar e nos desanimar. Mas se ficarmos firmes com Cristo, firmes com Jesus, sem abrir brechas, nós venceremos, porque em Jesus a vitória é certa. Jesus venceu eles na cruz do Calvário, uma vez por todas, para sempre. Então, toda vez que eu leio na Bíblia os salmos imprecatórios, quando eu vejo guerra contra inimigos, a própria parte histórica do Antigo Testamento, quando Deus pelejava por Israel, hoje a nossa visão neotestamentária do Novo Testamento, da Nova Aliança, hoje as nossas lentes são para entendermos que nossos inimigos hoje são outros. Não é mais fulaninho, ciclaninho, beltraninha, mas os nossos inimigos são as forças do mal no mundo espiritual. Queridos, desculpa se o vídeo ficou muito longo, mas assim Davi depois volta para o tema sobre Deus sondar, e Davi pede: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Ou seja, Davi está pedindo aquilo que lá no início do Salmo ele fala que Deus sempre faz. Assim é a vida cristã. Obrigado, Senhor, pela tua obra na cruz, obra gloriosa, e graças a esta obra nós temos vitória. Queridos, que prazer falar do meu salmo preferido nesses 3 vídeos. E aquilo que vocês não entenderam, que eu não consegui explicar, com certeza o Espírito Santo vai explicar para vocês. Até o próximo vídeo!